Voltamos, queridos. Segundo tempo da nossa aula de biologia, estamos conversando um pouco com vocês sobre transmissão da vida, ética e manipulação genética com foco em códons e anticódons. Agora a gente vai entrar de fato nesse terminho aí, o que é um códon e o que é anticódon, tá? Galera, esse tema da nossa aula a gente vai trabalhar tanto nessa semana como na próxima semana, certo? Na aula de hoje a gente está trazendo para vocês as bases da transmissão da vida, certo? Como é que a gente transmite a vida? A partir do material genético, tá? O que é um material genético? É uma molécula de ácido nucleico. Nós conhecemos duas moléculas de ácidos nucleicos. Quem são elas? DNA e RNA. E elas são praticamente muito parecidas, tá? Elas funcionam de forma muito igual em todos os organismos vivos, tá? Claro que vai ter uma exceção, uma diferença aqui e acolá, mas em geral elas se apresentam muito parecidas, tá? Em todos os organismos vivos. Agora, o que é que vai ter dentro desse... O que é esse DNA e o que é esse RNA vão sintetizar como proteínas é o que vai fazer que esses organismos sejam diferentes. É claro, galera, que uma bactéria não é igual a um ser humano, né? Então, por que eles são diferentes se lá por dentro, na base molecular deles, eles são iguais, né? Então, aí é o caminho da síntese de proteínas. Vamos entender aqui agora como acontece essa tal de síntese de proteínas, ou como é que funciona o código da vida, tá? Bora lá, José Arimateia, bora lá, pessoal de Oeiras, pessoal de Pajeú, quem mais? Robert Pereira, Tainara, Emily, Cristiane e a todos que estão acompanhando essa aula ao vivo, tá? Como a gente viu, tá? A molécula de RNA, ela é sintetizada a partir de uma molécula de DNA. Observa que essa molécula de DNA, galera, são duas fitas conectadas, tá? Professor, mas você disse que tem RNA de fita simples? Bom, galera, é mais exceção do que regra, tá? Para os organismos vivos, de um modo geral, que têm células, a gente vai encontrar essa molécula de DNA com dupla fita, tá bom? Ao passo que os RNAs, elas são o quê? São moléculas de uma única fita. Beleza? A partir dessa molécula de RNA, de um processo que a gente conhece como transcrição, certo? A gente vai sintetizar RNAs e a gente tem três tipos de RNAs diferentes. O RNA mensageiro, tá? E aí esse mensageiro aqui, ó, significa dizer que ele mensageiro, tá? Significa que ele leva uma mensagem. E que mensagem é essa? A ordem do código genético. Por isso que eu fiquei falando para vocês. Adenina, timina, guanina, uracila. Então, essa ordem das bases nucleotídeos vai conter uma informação, ok? A gente tem o RNA transportador, tá vendo o Tzinho, ó, de transportador. Aí ele vai transportar o quê, professor? Aminoácidos, tá? Então, o RNA transportador, ele transporta algo. E o que é esse algo? Aminoácidos, como a gente vai entender agora, tá? Então, esse aminoácido é uma parte da proteína. Quando a gente junta vários aminoácidos, a gente gera uma proteína. Ó, beleza? Tranquilos? Vamos nós. E o RNA R é o RNA ribossômico. O que ele faz? Ele forma o ribossoma, tá? Então, o que é esse ribossoma? É o local onde acontece a síntese de proteínas. A gente gera proteínas. Observa que a gente não vai estar fazendo polimerase, né? A gente não está gerando esse outro polímero, embora a proteína até seja esse polímero também. Mas aqui a gente vai estar sintetizando essa proteína. Vamos ver aqui o que acontece, tá? O processo de gerar proteína, a gente chama de tradução, tá? Por que esse termo a gente fala tradução? Porque está acontecendo uma tradução, está mudando de idioma. Lembra que eu expliquei para vocês no primeiro tempo que a transcrição é como se a gente estivesse escrevendo o mesmo idioma, todo igualzinho,
só que num lugar diferente, tá? Eu até falei para vocês, ó, a gente pega um livro, se eu pedir para vocês, ó, me escreva, transcreva o que está no livro de história de vocês sobre o período do Getúlio Vargas, né? Foi isso que eu até falei, o exemplo que eu dei foi esse. Aí você vai pegar lá o livrinho de história, aquele que você estuda, tá, em casa, você vai abrir lá no capítulo. Adianta você ir lá na pré-história, né? Não. Adianta você ir lá no descobrimento do Brasil, né? Que nem é mais isso, né? A gente não trabalha mais dessa forma, né? Adianta você falar sobre o período das grandes colonizações? Não, tá? Então, adianta você chegar lá no ponto do Brasil República já, né? Bem depois disso, na verdade, e chegar lá na partezinha que te interessa. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o DNA ele tem toda essa informação, da pré-história até os dias de hoje, certo? O DNA é isso, tá? Só que eu não preciso usar o DNA inteiro, eu uso frações desse DNA do meu interesse, tá? A depender de que célula, a depender de uma situação, certo? Às vezes a nossa célula ela precisa produzir alguma coisa, alguma substância, porque encontrou um patógeno, porque ele está numa situação de mais seca, de estresse, tá? Todo ser vivo se estressa, tá? Planta, bactéria, animal, não é só você não, tá bom? E aí, galera, o que acontece? Depois que a gente transcreve, que a gente pega um trechinho do nosso interesse, aí a pergunta eu mudo para você. Agora me explica. Agora que você transcreveu, me explica o que estava naquele capítulo. Aí tu vai falar assim, mas escrever? Te explicar como, professor? Me explica, tá? Com tuas palavras, o que é que você entendeu desse processo, o que você entendeu disso. Então você vai acabar traduzindo aquilo dali, certo? E traduzir é mudar esse idioma, mudar o código, certo? Antes você estava escrevendo, agora você vai falar, você vai se expressar, você vai botar uma ideia, você vai me dar um exemplo, tá? Aqui na tradução é essa, você vai mudar esse código, tá? Só que esse código é uma outra molécula, é um outro polímero, e esse polímero é o quê? Uma proteína, tá? Aí a gente está falando dessa tradução. Tradução por quê? Porque é uma mudança de código. Ou muda o polímero, certo? Do RNA para proteína, certo? Beleza. Proteína, professor, é um polímero também? Sim, também é um polímero, mas é um polímero um pouquinho menor do que a molécula de RNA. Durante a tradução, o ribossomo se desloca ao longo de RNA mensageiro, que é o lugar onde tem a mensagem. A cada sequência de 3 bases nitrogenadas, uma molécula de RNA transportador, que tem associado um aminoácido preso a ela, liga-se momentaneamente ao códon pelo anticódon. Opa, pera, palavrinhas bonitinhas chegando aqui agora. Mas é isso, certo? Que é uma sequência também de 3 bases complementares ao códon. Bora entender o que está acontecendo aqui, tá? Então, esse esquema que a gente tem aqui embaixo, basicamente é o esquema da tradução, tá? Então, vamos nós. O que a gente sintetizou agora foram RNAs, tá? Sejam eles mensageiros ou transportadores, mas RNAs. Essa moléculazinha grandinha que a gente tem aqui, ó, grandona, é o ribossomo. Ribossomo, tá escrito aqui. Beleza? Então, esse ribossomo vai se deslocando em que direção? Nesse caso, da esquerda para a direita. Nessa imagem, ele está se deslocando da esquerda para a direita, tá? Observe que ele está bem na pontinha, na primeira imagem, na terceira imagem ele já está mais ao meio, ok? E à medida que ele vai passando, o que, que vai acontecendo? Nesse RNA mensageiro, a gente tem uma sequência de bases nitrogenadas. A, U, G, C, G, A, G, U, e aí por diante. Ok? E à medida que ele for passando por ele, vão chegando a ele outra molécula de RNA
transportador. E como eu já disse para vocês, RNA transportador transporta o quê? Algo. E esse algo é o RNA. Desculpa, é o aminoácido, que é uma partezinha da nossa proteína. Beleza? Não é qualquer RNA transportador, é um RNA transportador específico que consiga gerar uma conexão com o RNA mensageiro. Porque, afinal de contas, a gente não está falando dessa sequência de ordens de bases nitrogenadas, não é à toa. Essa sequência importa, e essa sequência importa a ponto de gerarmos o quê? Uma informação. Então, à medida que a gente tem uma sequência, tá? Observe aí que é uma sequência de 3 bases nitrogenadas, um aminoácido específico vai aparecer. Beleza? Apareceu um, teve essa conexão, apareceu o outro, teve outra conexão, apareceu o outro, teve outra conexão. E à medida que temos essas conexões, a gente vai ter o quê? Uma ligação peptídica. O que é isso? É uma ligação entre aminoácidos. Certo? A gente vai ligando esses vários aminoácidos para gerar a nossa proteína. Tá aqui que está acontecendo, certo? Toda essa molécula dobradona é o nosso RNA transportador. O que o RNA transportador transporta? Essa bolinha aqui, ó. E essa bolinha aqui, galerinha, nada mais é do que um aminoácido. Beleza? Lá na base dele, bem embaixo, ele tem um anticódon. O que é isso? É uma sequência de bases nitrogenadas que vão se conectar com as sequências de bases nitrogenadas do RNA mensageiro. Certo? Então, o que é o anticódon? Uma sequência de bases nitrogenadas. Lembra lá, o que é uma base nitrogenada para o RNA? Base nitrogenada para o RNA. A de adenina, U de uracila, G de guanina, C de citosina. Citosina. Beleza? Isso aqui são as bases nitrogenadas do RNA, qualquer RNA. A de adenina, U de uracila, G de guanina, C de citosina, ok? A gente fala muito dessas letrinhas. Essas letrinhas é a chave para que a gente possa entender esse código genético. Lembra lá que no primeiro tempo eu até comparei essas 4 letrinhas com as nossas, com os nossos computadores, que tem os zeros e o 1. A gente tem 0 e 1, a gente tem 4 letras. Adenina, uracila, A, U, G, C. Adenina, uracila, guanina. Isso aqui é o nosso código genético, galera. Isso aqui é que vai gerar os nossos códons, tá? E aí a gente tem o códon, tá? E onde é que está o anticódon? Para ter o anticódon, a gente tem o que? O códon. Aí o códon tá aqui, ó. Isso aqui é o códon. O que é o códon? É uma sequência de bases nitrogenadas que se liga ao anticódon do RNA transportador. Ok? Aqui, ó, RNA mensageiro. E aí a gente vai acontecendo. Esse local aqui é que acontece essa ligação entre o códon e o anticódon, é o lugar onde a gente conhece como ribossomo.
Tem locais específicos daquele ribossomo, sítio A, sítio B, certo? E aí depois elas vão passando. Quem estava no sítio B vai para o sítio A, e aí lá em cima acontecem as ligações peptídicas. O que é a ligação peptídica, professor? É a ligação entre os aminoácidos, que são as partezinhas, as unidades de proteína. Tá? Quando a gente junta várias aminoácidos e quando esses aminoácidos se entrelaçam, né, com a palavra, o termo técnico eles se enovelam e ganham uma forma tridimensional, certo? Aí ela passa a ser uma proteína funcional. Código genético, tá lá. O códon é uma sequência de 3 nucleotídeos que transporta mensagem codificada. Professor, você disse que não era base nitrogenada? Aham, tá? 3 nucleotídeos. Cada nucleotídeo tem 3 partes, tá? Cada tem o grupo fosfato, o grupo pentose e o grupo base nitrogenada. Certo? Então, cada nucleotídeo tem 3 partezinhas. Grupo fosfato, grupo pentose, que é um carboidrato, e o grupo base nitrogenada. E é essa base nitrogenada que a gente conhece como adenina, timina, guanina, adenina, uracila, guanina e citosina, tá? Timina não, timina do DNA. Então, o códon é uma sequência de 3 nucleotídeos, tá? Esses grupinhos aqui, ó, cada um deles tem grupo fosfato, pentose e base nitrogenada. E cada RNA transportador, certo? Vai conter, ou cada sequência, tá? De 3 nucleotídeos, tá? Então, cada códon codifica uma proteína, ó. Então, o códon transporta a mensagem codificadora para a proteína, determinando a sequência de aminoácidos que formam. Então, a grande ideia aqui é a gente saber a ordem pelos quais esses aminoácidos irão se conectar, para a gente poder gerar uma molécula complexa. As bases nitrogenadas, adenina, citosina, uracila e guanina são capazes de formar 3 a 3, 64 combinações diferentes, ou seja, 64 códons diferentes, que se transformarão em 20 diferentes tipos de aminoácidos. Aí um detalhe, professor, só existe 20 aminoácidos? Não, tá? Vai existir muito mais do que isso, mas na base geral, a explicação geral que a gente traz aqui para nível de ensino médio são esses, tá? Que são os 20 aminoácidos essenciais, como eu vou já explicar para vocês, tá bom? Então, galerinha, a gente tem essa tabelinha, tá? Porque, como eu disse para vocês, a gente tem uma ordem de quê? De nucleotídeos, tá? Uma ordem de nucleotídeos. E o que vai diferenciar cada um desses nucleotídeos é o quê? A base nitrogenada. Por isso a gente fala da base nitrogenada. Então, primeira base do códon, tá? Segunda base do códon. Então, primeira base do códon, segunda base do códon, terceira base do códon. Professor, isso importa? Importa, tá? Porque cada base, se você for somar todas as probabilidades, nós vamos ter o quê? 64 combinações diferentes. Eu vou deixar isso para vocês lá nas aulas de matemática, fazerem análise combinatória, tá? Eu organizando 4 tipos de bases nitrogenadas, organizadas 3 a 3, a gente tem 64 combinações diferentes, e elas estão representadas aqui para vocês. Por exemplo, UUU é uma representação. UUC, UUA, UUG são 4 combinações diferentes, considerando que a primeira e a segunda base nitrogenada são o quê?
uracila. Só mudamos aqui a última base nitrogenada, tá? E aí a gente fazendo toda essa combinação, a gente pode mostrar nessa tabelinha, isso aí é uma análise combinatória, que nós temos ao todo 64 combinações. Tá? Embora sejam 64 combinações, nós não temos 64 aminoácidos diferentes. Nós temos cerca de quê? De 20 aminoácidos. A gente tem aí 20 aminoácidos existentes, tá? Pelo menos representantes ou importantes aqui pra gente. A gente tem muito mais do que isso, tá? Eu vou querer chamar a atenção para vocês de 4, ok? Especialmente do primeiro, tá? O primeiro deles é esse carinha que a gente vai ver aqui, ó. Deixei destacadinho aqui para vocês, tá? Que é a metionina, tá? Ó. Vou deixar em destaque aqui, ó. Ele é o códon de início. O que que significa? Toda vez que no RNA mensageiro a gente encontrar a sequência AUG, o que que vai acontecer? O processo de tradução irá se iniciar para sequenciar uma nova proteína. Beleza? Ele não começa em qualquer lugar. Ele começa sempre que apresentar a ordem, o códon AUG. Ok? E aí, à medida que a gente tem uma sequência, vão surgindo o que? Outros aminoácidos. Então, toda proteína, a primeira aminoácido dela é a metionina. Ok? Bom, se acontecer de aparecer UAA ou UAG ou UGA, a gente não vai sintetizar nenhum aminoácido para ela, certo? Não tem aminoácido para ela. Por quê? Porque esses códons são considerados códons de parada, ok? Não há aminoácido, simplesmente para de sintetizar. Então, o último aminoácido é o aminoácido do códon anterior. Vai ter várias proteínas, galera. Vai ter proteína de cadeia muito longa, vai ter proteína de cadeia um pouco curta, certo? Então, vai depender da quantidade de códons que a gente tiver entre o códon de início e o códon de parada. A metionina é codificada por apenas um códon, o AUG. Quando a gente fala AUG, galera, repito, o que é esse AUG? Cada letrinha dessa, AUG, é uma base nitrogenada diferente. Adenina, uracila e citosina. E quando eu falo que análise combinatória é porque a ordem importa. Se eu trocar a ordem G, A, U, por exemplo, aí a gente vai ter um outro códon, ok? Beleza? Ó, a lógica é o seguinte, tá? A partir daquela análise combinatória que eu apresentei para vocês, a partir dessa análise combinatória aqui, nós temos 64 posições diferentes, ou 64 códons diferentes, tá? Organizados a partir de posições das quatro bases nitrogenadas organizadas de formas diferentes, tá? É análise combinatória, tá? Então, a ordem importa, ok? Porém, cada ordenzinha, cada códon que a gente gera, cada códon sintetiza o que? Uma aminoácido. Cada códon sintetiza um aminoácido. Só que a gente tem 20 aminoácidos aí, tá? Ou seja, é óbvio, tá? Que nem todos vão ser
que alguns aminoácidos podem ser sintetizados por códons diferentes, ok? O códon A ou G sintetiza o início e também sintetiza a metionina, que é um aminoácido, sendo encontrado no início da proteína formada. Já os códons UAA, UAG e UGA não possuem nenhum aminoácido associado, ou seja, não codificam proteínas, mas assim indicam o início do término, indicam o término da síntese de proteínas. Então, na prática, é isso que a gente vai observar aqui, ó. Observa que a gente tem o ribossomo, tá? Tá marcado aqui mostrando para vocês, ribossomo. Nesse lugar, o que está passando aqui? O RNA mensageiro. E ele tem uma sequência de quê? De proteínas que vão estar sintetizando, de proteína não, ele vai ter uma sequência de nucleotídeos e cada nucleotídeo tem uma base nitrogenada diferente que está representada aqui para vocês pelas letrinhas U, G, A, C e U. Tá? À medida que a gente tem uma sequência, a gente vai ligando e vai trazendo os nossos RNAs transportadores. Ó, RNA transportador. O que o RNA transportador traz? As proteínas, os aminoácidos que vão gerar as nossas proteínas. Tá? Sempre a síntese de proteínas acontece com A ou G. Trinca, A, U, G. Então, sempre que a gente iniciar, a gente vai iniciar a partir dessa sequência, A, U, G. E a gente termina com que sequência? Ou UAA, ou UAG, ou UGA. Certo? Ou UAA, ou UAG, ou UCA. UAA, ou UAG, ou UCA. Certo? Então, a primeira proteína que a gente teve aqui foi a metionina. E aí a gente vai indo, certo? À medida que esses aminoácidos se encontram, acontece a ligação peptídica, por isso a gente fala cadeia polipeptídica, tá? O que é um peptídeo? É uma proteína, tá? Em geral, essa cadeia é o que a gente chama de proteína primária, tá? Ela não tem uma estrutura formada ainda. Ela ainda vai se enovelar, ela ainda vai se enrolar. Ela ainda vai formar a sua estrutura em 3 dimensões. E sim, galera, a estrutura em 3 dimensões é muito importante. Ok? Outra coisa que é importante dizer para vocês é onde isso acontece, tá? Então, aqui a gente está mostrando para vocês uma sequência de uma célula. Então, isso aqui é uma célula. E a nossa célula, por exemplo, no caso de uma célula eucariótica, que é o caso aqui, ó, ela tem um núcleo organizado. No núcleo a gente encontra tanto DNA como RNA. O processo da transcrição, que é a síntese do RNA, acontece dentro do núcleo. Agora, o processo da tradução, não, ela acontece fora do núcleo, tá? É um ponto importante também que muitas questões acabam trabalhando isso com vocês para quem vai se preparar para o Enem, tá bom? Então, nas células eucarióticas, o processo de transcrição acontece dentro do núcleo, o processo de tradução vai acontecer nos ribossomos, onde? Fora do núcleo, no citoplasma, ok? E ela acontece no citoplasma, ok? Professor, não acontece no retículo endoplasmático? Bom, a síntese de proteínas não conta apenas com esse sequenciamento de cadeia polipeptídica, tá? Então, a gente vai ter um enovelamento, formação de molécula 3D, pode ser que aconteça o processo de ligação de duas moléculas, de duas estruturas terciárias da proteína para gerar uma estrutura quaternária, tá? Então, o processo de maturação daquela proteína pode acontecer dentro de um retículo endoplasmático rugoso, tá? Mas, em geral, vai acontecer o processo da polimerização da proteína vai acontecer no ribossomo, no citoplasma.
O código genético, ele é considerado universal, sendo o mesmo para todas as espécies dos seres vivos do planeta, que é basicamente todos os seres vivos que a gente conhece, tá? A gente não conhece nenhum outro ser vivo extraterrestre, tá? Pelo menos não divulgado pela ciência. As últimas exceções são encontradas no RNA produzidos por mitocôndrias de algumas espécies, tá? A gente tem essas exceções também. Mas, em geral, galera, o código genético, ele é padrão e a gente vai ter 3 características deles. A primeira é especificidade, tá? Uma trinca do códon, tá? Uma trinca de códon sempre codificará o mesmo aminoácido, independente da espécie. Segundo ponto, a universalidade. O que é isso? Todos os seres vivos utilizam o mesmo código genético para codificar aminoácidos. Então, aquela ordem lá que eu falei para vocês dos códons, tá? Códon de início, né, que vai gerar a metionina, os códons de parada, é algo que vai ser similar numa bactéria, numa planta, num protozoário, na espécie humana. E a redundância, que é o quê? Que é quando um aminoácido pode ser codificado por diferentes trincas, tá? É a história que a gente viu lá para vocês, ó. Vamos mostrar aqui para vocês outros exemplos aqui, ó, que talvez eu não chamei tanta atenção. Mas, por exemplo, ó, o ser, tá? Essa ser aqui, ó, é a serina, tá? Ó, serina, tá? A serina, ela pode ser sintetizada por UCU, UCC, UCA, UCG. Só por isso, não, ainda tem mais aqui, ó. Serina também, ó. AGU, ó como muda, tá? Se fosse AUG, seria metionina, mas não é. AGU, tá? AGC, tá? Sintetizam a serina. E aí a gente vai indo. Isso aí é justamente a característica do código genético, tá? Da redundância, tá? Então, o mesmo aminoácido pode ser sintetizado por diferentes tipos de trincas. E quem são as proteínas em si? São polímeros, tá? Então, proteínas também são polímeros. E as proteínas, galera, elas é que são as manifestações do código genético, tá? Elas que são as características que a gente considera visuais, visíveis. Como assim, professor? A cor da nossa pele, por exemplo, a cor do nosso sangue. Não só visível, mas funcional. A cor verde das folhas, por exemplo. A cor verde das folhas é verde por quê, professor? Por conta de uma molécula proteica, tá? Uma proteína conhecida por vocês como clorofila. Qual é a função da clorofila, professor? É só deixar a cor da folha verde? Não. A principal função da clorofila é absorver energia luminosa e converter ela em energia química, ou seja, fazer fotossíntese, certo? Agora sim, ela também é um pigmento, ela dá essa característica para a folha, ela tem uma cor verde, certo? É a mesma coisa do sangue. O sangue é vermelho por conta de uma proteína chamada de hemoglobina, que está na hemácia. O sangue é vermelho porque ele precisa ser vermelho? Não, é consequência, tá? A lógica principal é que ele é vermelho para transportar gases, especialmente o oxigênio. E aí vai indo a textura do cabelo, a queratina, a cor da nossa pele, a melanina, tá? E tantas outras proteínas que são estruturais, que são funcionais, que são colores, tá? Que permitem a gente ter a nossa característica. Então, a proteína é a manifestação do código genético,
certo? E aí a gente gera, como, fazendo a analogia que eu estava fazendo com vocês, tá? Os zeros e uns, né, não faz muito sentido na nossa cabeça, faz uma foto, faz uma música, faz um vídeo, faz um texto, uma mensagem, né? Isso faz sentido para a gente no computador. No corpo de uma espécie de ser vivo, o que faz sentido para a gente? A função, a cor, a padronização, a forma, certo? E isso faz sentido. E a proteína é que vai ser esse grande arcabouço para dar estrutura, função, forma àquele ser vivo. Galera, olha só, proteínas, ela é formada por aminoácidos. Tá aqui, ó, aminoácido. O que é o aminoácido? É a menor partezinha da proteína, tá? E ele tem uma estrutura, tá lá, grupo amino, grupo radical, grupo carboxilo, hidrogênio, certo? Cada RNA mensageiro de cada grupo contém 3 bases nitrogenadas, que, ó, contém 3 bases. Qual que é a base? A base nitrogenada. Certo? Que codifica um aminoácido, que é chamado de códon. Cada RNA tem 4 bases diferentes, existindo aí 64 códons diferentes. A união entre as moléculas de aminoácidos é denominada ligação peptídica e ocorre pela ligação entre o átomo de hidrogênio de um grupo amino e o átomo de um grupo amina e um aminoácido de um átomo de carbono do grupo carboxilo. Então, basicamente, há uma ligação entre essas duas moléculas aqui, a liberação de uma molécula de água, tá? Então, o grupo amínico de um aminoácido com o grupo carboxilo de outro aminoácido libera uma molécula de água e a formação de uma ligação peptídica, tá? Aqui são exemplos de alguns aminoácidos: glicina, tirosina, lisina, alanina, cisteína, tá? Os aminoácidos são unidades formadoras de proteínas. Existem cerca de 300 aminoácidos na natureza. As proteínas mas nas proteínas podemos encontrar cerca de 20 aminoácidos principais. Esses 300 aminoácidos são classificados de 2 formas: os aminoácidos não essenciais ou naturais, tá? Que são os essenciais, que são aqueles que o corpo humano pode sintetizar, beleza? E os aminoácidos essenciais, eles são conhecidos assim porque o ser humano não pode ser sintetizado pelo ser humano. Por que isso é importante? Porque eu preciso me alimentar dele, tá? Se eu não consigo sintetizá-los, eu vou precisar buscar ele dentro da minha fonte nutreica. E aí entram lá todos aqueles que eu apresentei para vocês, naqueles códigos, entre eles a metionina, tá? Então eu preciso ter uma fonte nutricional que abasteça desses aminoácidos. Quando a gente pensa numa fonte nutricional que abasteça de aminoácidos, a gente vai pensar de cara nos alimentos proteicos, tá? Que são carnes, né? E aí a gente pode pensar na carne vermelha, né? Na carne de boi, na carne branca, né? Que é frango, porco, peixe, certo? Então todos eles são bem ricos em proteínas, em aminoácidos. Mas a gente pode pensar em outros alimentos, tá? Alguns grãos e cereais, tá? Por exemplo, aqui no Brasil, na nossa dieta, o arroz e feijão, tá? É cara da dieta brasileira, tá? Contém os 20 aminoácidos essenciais, tá? Então, um prato de arroz e feijão, a gente tem todos os aminoácidos essenciais. Então, você que não gosta de comer o feijão, tá? Que até tem o feijão dentro de casa, não vou nem dizer o que não tem, mas o que tem feijão em casa, não boto feijão não porque eu não gosto. Cara, não deixa de se alimentar, tá? Então, essa base da nossa dieta brasileira, ela é riquíssima e supervalorizada pelos nutricionistas do mundo inteiro, porque só essa combinação, arroz e feijão, ela preenche aí o pré-requisito de aminoácidos. Então, ter uma dieta considerada aí vegana ou vegetariana não necessariamente vai te desprovir de proteínas essenciais, beleza? Vamos aqui mais. Para a gente fechar nossos 3 minutinhos, para a nossa aula, tem 3 minutinhos, bora fazer últimas questões? Vamos nós? Exercício 3, olha só. O milho transgênico, ele é produzido a partir da manipulação do milho original, com a transferência
para este de um gene, tá? Que é uma parte do DNA de interesse, retirado de outro organismo diferente. É mais outra palavrinha, professor. Um gene, o que é isso? Tá? É uma parte do DNA. Certo? Mas, em geral, a gente vai ter essa ideia que um gene codifica uma característica tua, certo? A cor dos teus olhos, enfim, pode ser. A característica de interesse será manifestada, opa, o que eu falei para vocês, será manifestada pelo quê, tá? Lembra lá, DNA, o gene, ele é um DNA. DNA, ele não manifesta nada, certo? O que vai ser manifestado é depois do processo de transcrição ou tradução, depois da tradução, tá? Então, o que é manifestado mesmo é a proteína. Então, vamos buscar aqui qual a alternativa que vai falar sobre isso. Ó, a alternativa A característica de interesse será manifestada em decorrência do incremento do DNA a partir da duplicação do gene transferido? Não. A partir da transcrição do RNA transportador a partir do gene transferido? Não. Da expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA não hibridizado? D. Da síntese de carboidratos a partir da ativação do DNA? Ou da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante, que foi esse DNA que veio? Então, a alternativa correta aí é a alternativa certo? Então, a manifestação sempre vai acontecer através da nossa proteína. Galera, vai ficar mais uma questão para vocês aí, para vocês arrasarem, estudarem, praticarem. E na próxima semana a gente vai voltar sobre esse tema de transmissão da vida e vai conversar sobre um outro ponto de partida, de entender um pouquinho sobre essa ideia de ética, né? Será que é ético ou não fazer essa modificação genética, criar esses organismos geneticamente modificados, beleza? Será tema para a nossa próxima aula, tá bom, queridos? Foi um prazer estar com vocês mais uma vez, bom descanso, bom fim de semana e até a próxima aula. Tchau, tchau!